Eu ainda não sei sobre o que vai ser esse vídeo, mas se você tá assistindo, ele já deve ter um título e alguma coisa escrita na thumb, então você sabe sobre o que ele é. Então você tá sabendo mais do que eu, até. A única coisa que eu sei é que hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ao mesmo tempo que eu vou estar falando, eu vou falar um pouco sobre os produtos. E aí eu já vou começar falando sobre os produtos. Eu não tô num bom humor hoje, não tô no meu melhor dia, tô um pouco chateada. Não tô muito legal, então eu quero fazer uma maquiagem de conforto. E minha maquiagem de conforto, assim, é uma mistura de pouco esforço com coisas diferentes do que eu costumo fazer, porque pra mim é confortável explorar coisas diferentes. Então vamos lá, eu vou começar usando um primer de efeito matificante, que é uma coisa que eu não costumo usar quando eu aplico base. E eu não vou aplicar base hoje, porque eu quero uma pele nada, então eu não vou aplicar base. Pra mim, maquiagem sem base é um lugar de conforto, pra vocês verem a discrepância, né? Ó, ele é bem matificante, onde eu aplico já fica bem sequinho. Dessa vez, como eu estou falando dos produtos, os links pra todos eles vão estar na descrição do vídeo. Um link. O nome do produto! Talvez os links sejam links de afiliado da Shopee, porque aí eu ganho uma pequena comissão se você comprar lá, né? Ajuda nós. Você vai pagar o mesmo preço e eu ganho uma parte. Porque eu tô aqui fazendo propaganda. Então, esse Primer Blur da Simple Organic. Muito bom, segura o dia todo a oleosidade. Fica bem sequinho assim o dia todo. Mas eu não gosto de usar primer antes de base, então eu não uso ele quando eu uso base, certo? Vou usar uma mistura de 2 corretivos agora. Catherine Hill, que é super pesado, um rebocão, com esse da Ruby Kisses, que é muito leve. Esse aqui tá escuro pra mim, esse aqui tá claro pra mim. Vou fazer uma mistura, que é o que eu ensino minhas alunas a fazerem, se virar com o que a gente tem. Esses são os meus de uso pessoal que eu tenho aqui no ateliê, por isso que eu vou aplicar direto do aplicador. Produtos que não são de uso pessoal meu, que eu compartilho com o cliente, eu só uso direto da plaquinha. Ele não iluminaria, assim, tipo, ele tá perto do meu tom de pele, mas tá um pouco escuro, né? Aí o da Ruby Kisses, que é muito claro, muito, muito claro. E a cobertura dele é leve, leve, coitado. Eu vou usar um pouquinho aqui, só pra dar uma iluminada. Mas esse vídeo não é pra ser só sobre os produtos, eu só tô conseguindo falar sobre os produtos. Eu não tô tendo um dia bom. Muitos pensamentos. E sempre que a gente pensa demais, as coisas vão pra lugares. Ó, aqui onde tá vermelhinho foi porque eu espremi uma creca. Sempre que eu futuco minha pele é sinal de que eu estou ansiosa. Eu faço isso quase todo dia? Faço isso quase todo dia. Porque quase todo dia eu tô ansiosa. Mas quanto mais eu faço é sinal de que eu estou mais ansiosa. E aí quando a gente acerta a cor do corretivo, parece que você não aplicou nada. E a olheira já deu uma boa melhorada. Não sumiu porque eu tenho uma bolsinha nessa... Querida dessa bolsinha. Faz parecer que eu ainda tô cansada, mas aí a gente vai dar um outro truque já já. E aí o que sobrou no pincel eu vou passar aqui de novo, porque esse vermelhinho ainda não sumiu. Agora melhorou mais. Só vou passar corretivo aqui, aí eu vou passar de novo uma mistura dos mesmos corretivos na pálpebra pra uniformizar, que onde a gente vai passar a sombra não pode estar com veias, né? Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não falo sobre os produtos nos outros vídeos, que é porque quando eu tô focando em falar sobre a maquiagem, eu não consigo pensar em outra coisa. Então, ou eu foco no que eu queria passar ali, no meu roteiro, ou eu foco em falar de produto de maquiagem. Se eu for para uma coisa, eu não consigo voltar para outra. O que é estranho, porque normalmente eu sou a pessoa que gosta de fazer coisas ouvindo outras coisas nada a ver. Me ajuda a me concentrar. Mas na hora de falar, é diferente. Então, assim, eu lavando o pincel, eu assisto série. Porque, pra mim, o tempo de lavar pincel é uma perda de vida. Então, juro, detesto. Pra mim, a pior parte de ser maquiadora é o tanto de pincel que eu tenho que lavar. Aí eu sempre boto uma sériezinha pra assistir. Ah, eu tô com uns vermelhinhos aqui, que aí o ideal era ter coberto também, já naquela primeira passada do corretivo. Mas eu tava focada em outras coisas. E quando eu era mais nova, até estudando matemática, eu botava música pra ouvir, porque me ajudava a concentrar. É tipo assim, se o que eu tô fazendo é pouco estimulante, eu preciso de um estímulo auditivo pra continuar fazendo, senão eu não consigo continuar. Aí eu preciso levantar pra comer, coisas assim.
como o que eu estou fazendo aqui, tipo, eu tô fazendo maquiagem ao mesmo tempo que eu tô explicando a maquiagem, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar em outro assunto, já seria estímulo demais. Já é pra além da capacidade do meu cérebro. Aí ele já ia ficar, querida, tudo bom? Aí aqui, ó, outro trucão que eu tô fazendo. Ainda preciso fazer a mistura dos corretivos, né, pra chegar no meu tom de pele certinho. Aí o que eu faço é, eu boto uma gota de um e do lado uma gota do outro. E aí eu misturo as duas gotas, entendeu? E aí a gente consegue uma uniformização. Vai ficar perfeita a pele sem aparecer nada? Não, não vai, porque eu não passei base. Foi só uma correção pontual de algumas coisas e aí eu acabo escolhendo o que é que eu vou priorizar, corrigir e o que é que eu vou deixar pra lá. Ah, e aí o trucão pra eu disfarçar um pouco mais a minha bolsinha, eu venho com corretivo pêssego, esse daqui é da Call Beauty. Na câmera ele tá parecendo bege, mas ele não é bege, ele é um pêssegozinho, ele é levemente rosado. Porque ele é mais claro que o meu tom de pele e ele tendo esse tom pêssego, aí esse vai na plaquinha, porque eu compartilho, entendeu? Ele tendo esse tom pêssego, ele vai dar uma sensação de que essa sombra aqui não existe. Ele vai fazer essa sombra desaparecer, vocês vão ver a mágica. Eu pego bem pouquinho, só na pontinha do pincel, e eu começo depositando, mas aí você só pode depositar na parte funda. Se você depositar na parte clara também, aí você não fez nada, porque você iluminou a região que já era mais saltada. E aí é como se você não tivesse iluminado a região mais baixa. Então não deixa esse produto ir para a parte gordinha, ele tem que ficar só na parte baixa. Olha a diferença. É um detalhe, mas ele faz muita diferença. E na minha maquiagem de conforto tem que ter isso, porque das coisas no meu rosto que mais me incomodam são essas bolsinhas. E eu já dei uma choradinha hoje, então elas estão mais pronunciadas. E, Mariana, você chorou porque foi alguma coisa muito específica? Não, gente, eu sou uma pessoa chorona, eu choro com uma certa frequência, assim. Inclusive, das coisas que me ajudaram a entender que eu era uma pessoa neurodivergente foi o tanto que eu chorava, porque, gente, não era normal, eu chorava na escola. E aí, as pessoas vinham me perguntar, Mariana, o que é que está acontecendo? E eu só dizia, eu não sei, porque eu realmente não sabia, eu só queria chorar. Agora eu vou fazer um outro truque enquanto eu aplico o blush. E aí eu vou precisar pegar um negócio que não tá aqui. Pera, já volto. Voltei, fui pegar uma blindagem. Estava sem blindagem aqui. Essa daqui é da Call Beauty. Ela tinha muito mais brilho que isso, é porque eu comprei o refil e aí eu fui repondo na mesma embalagem. Esse brilhinho, quase nada que tá aqui, é só o resto do resto, tá? Que sobrou. Eu falei que o corretivo era da Call também. Esse corretivo também é da Call Beauty. Alta fixação. Não é uma fórmula, viu? Não sou fã desse aqui. Ele parece uma cola. Não gosto tanto. Não é A base é a minha preferida da vida, mas o corretivo eu não amei. A blindagem é perfeita. A blindagem da Call Beauty é muito boa. E o que eu vou fazer? Eu quero fazer um blush rosado. Só que eu quero que ele fique com um fundo meio transparente. Aí eu vou misturar um BT Velvet, que tem muita pigmentação. Muita pigmentação. Com a blindagem para deixar ele mais fluido, mais fácil de espalhar e mais transparente. E esse truque, ele funciona também quando você está de base, mas você tem que ter cuidado. Eu vou usar, tipo, 2 gotinhas só do BT Velvet rosa. Esse é um rosa que não me favorece, mas ele diluído vai ficar bom. Talvez já sei. Eu vou até botar um pouquinho desse batomzinho que eu tinha separado ali, nem sei pra quê. Só pra ficar uma cor um pouquinho mais fechada. Eu fico melhor com tons mais fechados do que tons neon. Aí, vamos lá. É um nada de produto, ó. 2 gotiquinhas. Assim, isso aqui foi o que sobrou do corretivo. É isso aqui. E aí eu vou botar a blindagem. Quando a gente faz com base, funciona, mas você tem que ter cuidado pra que a blindagem não abra a base. E aí eu acho um pouco arriscado às vezes. Num dia com pressa eu não faria, sabe? Porque a blindagem, ela acaba funcionando também como um produto diluidor. Então ela pode diluir a base que você já aplicou no rosto, né? Então como eu tô fazendo sem base, é mais seguro de dar certo. E aí, continuando o negócio que eu falei, que eu chorava muito, choro muito, sou muito chorona. Eu estava, inclusive, preocupada com o tom do meu canal aqui, porque eu não queria que fosse, eu sei que tá muito, mas eu vou ajeitar. Eu começo aplicando assim, pra ele ficar uma lavagem de cor. A ideia é que ele fique transparente mesmo, que ainda dê pra ver minhas sardas e tal. E aí eu venho com o pincel que tava sujo do corretivo e eu venho esfumando essas bordas, porque aí vai ficar mais naturalzinho. E aqui onde pigmentou um pouco mais, também dou uma leve esfumadinha, aí já fica um pouco melhor. Tá vendo? Vai ficando mais natural, parecendo realmente que é uma coisa de dentro pra fora. Eu estava preocupada com o tom que meu canal está, né? Levando, porque eu acho que acaba explorando só um lado da minha personalidade, que é esse lado reflexivo que eu tenho e tal.
e de falar sobre assuntos sérios, mas eu também sou uma pessoa legal e divertida. Pelo menos eu gosto de pensar isso. E aí eu não sei como transmitir isso em vídeo, porque os vídeos eles têm um roteiro, né? Eu penso o que eu vou falar, porque eu quero trazer uma coisa de qualidade. Então eu penso no que eu vou falar. E eu não acho que eu consigo ser engraçada de forma roteirizada. Eu acho que eu só sou engraçada no espontâneo, sabe? No tipo, nossa, ninguém imaginou, nem eu imaginei que eu podia fazer essa piadinha agora e ela surgiu. Gente, agora eu achei que o rosa que destacou tanto minhas veias desse lado, credo. Talvez aqui fosse a hora de vir com uma base. Mas vou continuar na minha pegada clean girl, mesmo estando com essas veias todas. Até porque eu nunca faço foto desse lado. Vocês já perceberam? Nunca faço foto desse lado. Minhas fotos são só do lado esquerdo, porque eu acho meu lado direito esquisito. E engraçado, eu tô olhando aqui na câmera, pelo fato de eu não ter passado base e ter passado corretivo, tá passando coisa aqui, parece que eu errei o tom da base, que eu tô mais branca, mas não, porque o meu rosto ele é mais claro que o meu pescoço. E aí, quando eu passo base, eu passo uma base um pouco mais escura, uma base que combina mais com o meu pescoço e com o resto do meu corpo do que com o meu rosto em si, porque o rosto, ele é menos bronzeado. Mas enfim, e aí eu tava preocupada com essa questão do meu canal ficar só um lado da minha personalidade, que é uma coisa mais reflexiva, e as pessoas me acharem chata. E as pessoas ficarem tipo, nossa, assim, certo, super legal, né? É importante pensar sobre algumas coisas, mas que pessoa chata, ela só fala disso. E eu não acho que eu só falo coisas sérias. E assim, né, muito cedo pra eu ter uma crise de identidade em relação ao meu canal, porque ele acabou de começar. Mas assim, sabe? Me bateu isso. Não que isso signifique que eu vou fazer alguma coisa sobre. Foi só uma coisa que me bateu. Vamos para a parte de contorno. Eu amo essa paleta, que fui eu que montei, mas ao mesmo tempo eu tenho vergonha de mostrar, porque eu limpo ela uma vez na semana. E aí, limpando uma vez por semana, ela tá sempre suja. Essa é a realidade. E aqui são sombras e blushes que eu gosto e eu botei aqui porque eu mesma montei. A paleta é da Morphe. Não existe mais essa paleta. Eu comprei pelo site deles gringo, mas eles não vendem mais ela vazia. Eu comprei ela vazia. E aí fui montando. Aí aqui temos sombras da paletona do James Charles, temos sombras das paletas de Mari Saad, tem um iluminador aqui da Anairana, blushes, esse aqui é da Dylos, esses dois são da Suelen Makeup, esse aqui é um blush da MAC, esse aqui é um contorno da Bruna Tavares, esse aqui é um blush da Bruna Tavares. Impressionada com a minha memória, que eu lembro de tudinho mesmo. Aí, de contorno, eu tô usando em pó. Poderia fazer em creme também? Poderia, mas eu tenho um pouco de preguiça de contorno em creme. Aí eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, misturado com essa sombra, que é da paleta da Mari Saad Special Day. Special! Special Day. Esse da Bruna Tavares é o Choco Dream. Eu tenho o nomezinho colado aqui atrás pra não esquecer. Aí fica magnético assim, ó. Aí eu tiro as coisas, aí pra vocês verem também como tá suja. E aí eu deixo a informação aqui atrás pra não perder a validade, nem o nome e tal, pra quando eu quiser recomprar. Mas eu lembrei de todos. Tô de parabéns. Aí eu vou pegar a mistura do blush com aquela sombra da Special Day da Mari Saad e vou usar pra fazer um contorninho. Só pra redefinir aqui assim, porque eu sinto que quando aplica blush e não aplica contorno, fica um pouco pelado. E como eu não apliquei nada por baixo, fica fácil de esfumar o contorno. E também, só que pó na pele, né, a gente sabe que não vai fixar horrores. Então, essa daqui não seria uma maquiagem de super longa duração não, tá? Porque eu não tô passando algo que vai ajudar a grudar. A não ser que em cima eu venha com um fixador bem bom. Pode ser o caso, no final a gente pensa sobre isso. Eu não sei se eu quero me comprometer com ela a ponto de passar um fixador. E aí, sobre o que eu quero falar agora? Joguem aí um assunto vocês. Vocês ficam só ouvindo, não falam comigo. Vou responder um comentário. Eu tô fazendo esse vídeo hoje falando sobre a maquiagem, mostrando as maquiagens, porque eu recebi uma reclamação de que eu sou maquiadora, eu tenho um curso de maquiagem e não falo sobre maquiagem. Foi um dos comentários do YouTube. Eu achei engraçadíssimo. Vou usar iluminador cremoso da Kryolan, sim. Uma coisa bem high-low, né? Bem chique. A gente usa Bruna Tavares e usa Kryolan na mesma maquiagem. A cor que eu mais gosto desse círculozinho de iluminador cremoso, eu tenho um círculo inteiro com várias cores porque eu atendo vários tons de pele, né? Então, sempre bom. Mas a pessoa de uso pessoal só precisa ter um, viu? Deixem de loucura. Eu vou usar esse aqui do meio, que ele tem um fundo rosado e o brilho é dourado. E aí eu acho que ele vai casar com o blush rosa e vai ter um brilhinho dourado. E eu vou misturar com um pouquinho desse branquinho aqui, só um
pouquinho. Porque eu não quero que esse brilho fique tão dourado. Eu quero um brilho mais médio, assim. Nem branco, nem amarelo. Meio champanhe, meio pérola. Que é o que eu sinto que fica mais bonito em mim. Aí eu pego os dois bem pouquinho. Acho que não vai nem pra ver. Eu pego bem pouco. Esmago aqui na plaquinha e misturo. E aí ela falou isso, né? Tipo, você tem um curso de maquiagem, é maquiadora, mas não fala sobre os produtos. E eu fiquei, gente, mas assim, é porque no início da minha carreira eu falava tanto sobre produto que eu enjoei, assim. Não só eu enjoei, mas as pessoas foram enjoando. E quando a gente produz conteúdo, ó que brilho lindo! Aí o fundo é rosa e ele brilha com a mistura que eu fiz. Lindo. Não vou explicar tanta técnica não, só vou falar dos produtos, viu? Não vou falar onde eu tô aplicando, porque aí também já é demais. Aí vocês compram um curso pra saber detalhes. Enfim. E aí ela... Não, gente. Meu TDA ataca nesse momento, ó. Ai, que coisa linda. Eu já falei muito sobre produtos na minha produção de conteúdo. Assim, eu não sei se dá pra dizer que eu falei muito porque eu sou uma pessoa do baixo volume. Não sei se vocês já perceberam. Meu Instagram tem poucas postagens. A minha frequência de postagem aqui é menor também. Mas eu ia dizer que eu já fiz as pazes com isso, mas eu não fiz não. Eu faço um esforço consciente de não ficar em guerra comigo mesma por ser uma pessoa do baixo volume, tá? Pelo fato de eu ser muito perfeccionista, muito crítica comigo mesma e tal, eu não consigo fazer coisas em grande volume porque eu sempre quero fazer o melhor do melhor. E aí, pra fazer o melhor, eu tenho que estudar mais, me preparar mais e corrigir isso aqui e regravar e não sei o que lá. Por exemplo, o primeiro vídeo do canal, ele não foi o primeiro vídeo que eu gravei. Tem uns 2 vídeos que eu gravei antes de realmente subir algum vídeo pro canal, porque os outros eu achei que não estavam bons o suficiente e eu regravei. E o terceiro vídeo que eu subi, a versão que subiu já foi uma regravação. A versão original não atendeu às minhas expectativas. E aí eu não postei, eu fiz outra versão. Isso só como um exemplo, tá? Pra vocês terem noção de que eu fico noiando muito com as coisas, por isso que eu sou uma pessoa do baixo volume. Mas, enfim, mesmo tendo postado pouco ao longo da minha história de Instagram, já tem uns bons anos que eu trabalho com maquiagem, e mesmo antes do Instagram, eu já falava muito sobre produto, porque eu vendia produtos, então eu passava horas e horas da minha vida falando sobre produtos. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu entrei falando muito sobre produto e técnica de maquiagem. E aí chegou um momento que eu senti que parecia que as pessoas não estavam querendo tanto ouvir aquilo. Parecia que elas estavam querendo ouvir outras coisas. E eu também mudei a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar o mundo. E principalmente eu percebi que os produtos, eles não são a principal parte de uma maquiagem. Lógico que você precisa ter produto pra fazer, mas eles são facilmente substituíveis se você souber o que você tá fazendo. Então pra mim não fazia diferença, tipo, citar qual é a marca que eu usei, qual é a cor que eu usei, sabendo que a pessoa pode adaptar pro que ela tem em casa tranquilamente, se ela entender de técnica de maquiagem, sabe? E se ela não entender de técnica de maquiagem, dificilmente ela vai estar se maquiando com uma certa frequência. Então ela viria ser minha cliente, iria se maquiar comigo, e aí é que ela não precisa saber de qual é o produto que eu tô usando mesmo, porque aí não faz a menor diferença de qual é o produto que eu tô usando, desde que ela se sinta bem, a maquiagem dure, entregue o resultado esperado e ela fique intacta até o final da festa. E eu já preciso ir pro próximo passo. Eu não vou selar nada com pó, porque eu quero ficar uma coisa assim, bem natural. Ficou até bem glow, não foi, menina? Bem clinger. Ai, nossa, esse aqui tá lindo. Isso aqui tá muito bonito. Vamos para os olhos agora. Então eu achei muito engraçado quando ela basicamente me chamou na chincha dessa forma, né? Ela... Qual seria a expressão? É porque chamar na chincha é bem nordeste. Mas qual a expressão que sudestinos usam pra esse... Não sei. Não sei. Vamos ficar com chamou na chincha, porque foi o que aconteceu. E aí, eu achei engraçado porque justamente, recentemente eu percebi que o Instagram, ele voltou a entregar conteúdos sobre produto. E eu já estava me organizando para fazer conteúdo sobre produto, porque, né, a gente tem que trabalhar de acordo com a plataforma também. Se o Instagram tá entregando, lógico que a gente não vai só fazer por isso, mas a gente também quer um pouco de visibilidade, né? Aí eu vou usar aquela mesma cor que eu usei de contorno no rosto, a mesma mistura da Bruna Tavares com o Special Day da Mari Saad, pra fazer uma basezinha do côncavo. E eu vou usar um pincelão grandão. Esse aqui é um pincel que eu uso normalmente pra iluminador. Aí, fazer essa mistura
textura e vamos lá. Porque na minha maquiagem de conforto eu não quero ter que estar pensando muito. E aí quanto maior o pincel, mais difusa fica a aplicação. Então eu não preciso ficar pensando demais no que eu tô fazendo aqui. E aí eu achei curioso o timing, né, dela comentar isso, de que eu não falo sobre produto, sendo que eu estava exatamente naquela semana organizando, essa semana, né, organizando uma postagem que vai ser sobre produtos, que deve ir ao ar antes mesmo desse vídeo aqui ir ao ar no YouTube. Então, se você estiver assistindo no YouTube e não conhece meu Insta, tem o link pra ele aqui na descrição. Então vai lá conhecer meu Insta. E já vai estar lá essa postagem sobre produtos, porque esse vídeo aqui vai ao ar depois. Sobre o que mais que a gente pode falar? Joguem aí outro assunto na roda, vocês. Eu gosto muito desse efeito, porque ele cobre a pálpebra toda, praticamente. Eu ainda dou uma sujadinha assim pra fora. E é rápido e fica com um acabamento bom, sabe? E aí, se você achou que subiu demais, é só vir com um pincelzinho pequeno, com um pouquinho de iluminador e descer mais aqui. Eu não vou fazer isso porque eu tô gostando. Ele só não vai ficar com essa delimitação aqui super certinha, né? Não vai ficar aquela coisa bem alongada na régua. Se você quiser que fique alongado na régua, dá pra fazer. Mas eu acho que eu vou decidir isso mais pro final. Até porque a gente vai depositar outras sombras aqui agora. Outra coisa que aconteceu também, de eu parar de postar muito sobre produtos, é que eu fiquei um pouco enfadada, porque logo que eu comecei a consumir conteúdo de maquiagem, os lançamentos, eles eram muito raros. E cada vez que chegava um lançamento, era muito animador você ver um lançamento, né? Enquanto que hoje em dia tem um lançamento por mês e as coisas parecem uma repetição tão grande delas mesmas. Eu tava falando isso com uma amiga essa semana também, no Instagram, que ela me mandou um produto que ia ser edição limitada e tal, que não sei o que lá. Uau! Um blush cremoso com cor de canela. E eu fiquei tipo, gente, não me instiga em nada. Eu não tenho tesão olhando para os lançamentos de maquiagem, assim, muito raro. E eu até falei isso pra ela também. O último lançamento que me deu uma vontade, assim, tipo, caraca, que negócio massa, que bonito, não sei o que lá, foi o blush da Maria Margarida, que tem formato de flor. E aí eu fiquei, caramba, vou comprar. Até que eu vi que era uma cópia do da Clinique. Eu não conhecia esse da Clinique, nunca tinha visto ele antes, porque ele tava viral no TikTok. E eu não sou uma pessoa do TikTok. Muito velha para estar no TikTok e muito jovem para ter explodido no YouTube. E aí eu não conhecia aquele blush, nunca tinha visto. E aí quando eu vi que era, na verdade, uma cópia ou uma inspiração muito parecida do da Clinique, eu achei paia. Ai, gente, eu não gosto de cópia. Eu não... Inclusive, uma das coisas... Deixa eu continuar falando da maquiagem e a gente continua esse tópico. Aí eu tava falando dessa questão de não me animar com lançamentos, porque eu ia falar que teve outros produtos, mas isso já tem um ano que eu comprei essas paletas, que me empolgaram. Eu vou até pegar a terceira aqui pra mostrar, que são essas paletas aqui. Deixa eu pegar a terceira, calma. Porque é importante pro contexto. Ai. Essas paletas, infelizmente, não tem no Brasil, meninas. Eu importei, mas eu sempre faço importação com a Nova Beleza. Inclusive, recomendo. Quem quiser importar coisinhas, o serviço da Camila é perfeito. Eu acho até engraçado falar da Camila, porque a gente aqui não fala a Camila, mas é isso. O serviço de Camila é perfeito. E aí, eu comprei essas 3 paletas da WhatsApp Beauty. Eu não sei se vai dar pra ver, assim dá pra ver melhor. Eu vou mostrar uma por uma, fica mais fácil. Essa aqui, ó, Tempestade no Deserto. É o nome dela. Aí tem Raios e Trovões aqui. Aí vem a do dragão. Maravilhosa, gente. Isso aqui, a câmera não vai pegar como que ele é ao vivo. Mas ele é tão psicodélico. Eu amo isso aqui. Já teve várias opiniões controversas em relação a essa paleta. Já teve gente que falou que é incrível. Já teve gente que falou que parece coisa de tecnologia, tipo placa de vídeo. E eu concordo. E já teve gente que falou que tem cara de coisa barata da 25 de março. Mas não foi barata, foi cara, inclusive. Mas... E aí temos essa daqui, que é a Geodes. Geodes. Não sei qual seria a tradução. É tipo gemas, né? Stones. Pedras minerais, coisas preciosas. Por isso que ela tem esse coisa aqui, é pra parecer pedras preciosas, tal. Por que eu não tô mostrando muito elas abertas? Porque eu reorganizei. Uma das coisas que eu amei dessas paletas é justamente isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Assim, dá pra mostrar. Esses panzinhos onde encaixa a sombra, eles são removíveis, então você consegue reorganizar como você quiser. E aí eu peguei elas 3, que é tudo da mesma marca, tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Peguei as 3, desmantelei e juntei por categorias. E aí, essa daqui são cores mais neutras, que são as que eu acabo usando com mais frequência em atendimento. E ela já fica aberta na bancada, porque o brilho dessas sombras aqui, eles são diferentes, eles não são um brilho normal. Você olha aqui assim, tipo essa aqui você vê, é meio branquinha, né? Mas não. Ela é duochrome. Ela
vai de um turquesa azulado e passa para um rosadinho bem claro. Então ela brilha mais do que uma sombra normal. Isso aqui é uma joia. E são de extrema qualidade, são feitas na Itália, tarará. Pra quem não sabe, a Itália é onde tem a fabricação das sombras assim mais macias e com melhor pigmentação do mercado e afins. E aí eu super me empolguei quando eu fui fazer essa importação com a Nova Beleza, porque eu comprei a paleta do Patrick Tá, porque, né? Aí comprei a paleta dele com... Aqui é toda mate, em tons neutros, todos mates. E comprei essas por causa dos brilhos. E aí eu já mostrei essa, né? Que é a que eu separei em neutros. Aí tem essa daqui, que eu separei, na verdade, cores que eram mais meio que repetidas, assim, que eu já tinha ou que eu sabia que eu não ia usar tanto. E eu anunciei ela pra vender, mas aí ninguém quis, então ela ficou comigo. E eu não fiquei triste, não fiquei triste. Aí tem uns tons verdes, uns tons rosas e uns tons neutros. Gosto. E essa daqui, que é a mais maravilhosa de todas, mas a que eu acabo usando com menos frequência em atendimento, porque ela ficou com os coloridaços. Super, super coloridos. E aí as sombras cintilantes dessa marca, todos os cintilantes dela são com efeitos especiais, não é só um brilho. Ele é um brilho duochrome ou ele é um brilho multichrome. O duo seria só duas cores, né, que ele vai mudando de uma para outra. E multichrome é mais de duas, né, normalmente 3, não acho que 4 não chega não, mas deve ser umas 3 cores. Ou ele tem uma partícula de brilho que ela é tão fina que parece que tá molhado no rosto, que é uma coisa assim bem metálica, É um brilho diferente. Só marca cara que entrega isso daqui. Essa marca, ela é uma marca indie. E aí, quando eu comprei essas paletas, esse vídeo não era pra virar uma resenha dessas paletas, mas eu falei que eu não tinha roteiro, né? Então, enfim. Aí, esse foi uma compra, de fato, que eu fiz, que eu tava animada por elas, né? Quando eu comprei, eu tava animada. Inclusive, eu vou usar alguma cor dela pra vocês verem a questão do brilho. Brilho também é um lugar de conforto pra mim, então essa maquiagem vai ser uma maquiagem de conforto, a depender do brilho. Inclusive na maquiagem azul que eu tenho aqui no canal também, eu tava usando ela. Tá, já sei qual que eu vou fazer. Eu vou fazer uma misturinha aqui, meio neutrinha. Aí pra cor de profundidade, não quero ir pro rosa não, já temos maquiagem rosa. Eu vou usar... Tem que ser mais marrom mesmo. Mais marrom. Aí eu vou usar essa aqui dos mais neutrinhos mesmo. Eu vou usar esse marrom avermelhado aqui. Pra dar um pouquinho mais de definição. Só nesse cantinho aqui externo. Nem vou subir muito com ela. Pouca coisa. E pra continuar falando, né? Então, quando eu era mais nova e que eu via os lançamentos, eu ficava, ai gente, no dia que eu puder comprar essas coisas vai ser tão maravilhoso, vai ser tão incrível, vai ser tudo. Pra vocês terem uma noção temporal, era a época que as blogueiras brasileiras compravam a Naked 1 da Urban Decay. Então era nessa fase aí que eu não podia ter nada do que eu via elas usando e eu imaginava o quão incrível seria um futuro no qual eu pudesse ter aquelas coisas. Só que hoje em dia, o mercado, principalmente o nacional, ele tá tão diferente porque ele tem tanta coisa, e o internacional também. As pessoas viram que maquiagem dá muito dinheiro e aí começaram a criar marca assim, a rodo, né? O que antigamente era as celebridades lançarem perfume, hoje em dia elas lançarem maquiagem. Então quase todo mundo tem linha de maquiagem, tem muita maquiagem nova o tempo todo e aí eu acho que acaba gerando um ruído, sabe? É muita coisa. Você não vai conseguir dar conta de ter aquilo tudo, né? Eu sou uma pessoa que pelo menos busco ter uma pegada mais minimalista, porque eu não gosto de desperdício. Eu me sinto mal em jogar fora maquiagem vencida, mas como eu trabalho com isso, né? Eu preciso descartar o que tá vencido. E aí, quanto mais produto você compra, mais você vai jogar fora sem usar, porque é humanamente impossível. Mesmo eu que atendo várias pessoas, que não só maquio o meu rosto, maquio vários rostos, essa palavra é tão engraçada, né? Rostos. Mas enfim, maquio várias pessoas, eu não consigo dar conta de tanto produto assim. Então, pra mim, não faz muito sentido comprar. E realmente, como o lançamento foi se tornando uma coisa mais frequente, pra mim foi perdendo o sentido, sabe? Foi ficando tão comercial que foi perdendo um pouco da alma. Eu não gosto nem de falar dessa forma, porque fica parecendo que se você tá fazendo por dinheiro, aquilo não é bom. E não é esse o problema. Não vejo problema das pessoas quererem fazer dinheiro, muito pelo contrário. Mas chega um momento em que é muito, sabe? Tipo, é exagerado. E aí, por ser exagerado, eu sinto que fica sem alma, vai perdendo o sentido. E aí vai começando a surgir umas coisas nada a ver. De tipo, pessoas que não tem nada a ver com o ramo da maquiagem, lançando maquiagem, sabe? E aí você sabe, você consegue perceber que
Ela não fez aquilo porque ela amava, porque ela tinha um interesse genuíno. Foi mais porque alguém comentou, olha, vai ser um ótimo investimento. E aí a pessoa investe e aí a gente tem trilhões de marcas de maquiagem por aí. E aí, enfim, não sinto tesão, mas com lançamento de maquiagem no geral. E aí eu acho que por isso também eu fui falando cada vez menos de produtos, porque quando eu penso qual o próximo passo eu vou fazer na sobrancelha. Aí na sobrancelha eu sempre uso um marrom bem escuro, super frio, que é dessa paleta linda. Essa paleta aqui, quando eu comprei, eu também fiquei muito feliz. Ela já tá até perto de precisar dar adeus. Mas esse também é um motivo pelo qual eu fui falando cada vez menos de produto, porque eu mesma não estava interessada em ver os produtos. E como eu não estava interessada em ver, eu acho que eu replicava isso para os meus conteúdos, né? De falar sobre coisas que estavam mais na minha cabeça do que os produtos em si. E aí eu só trago conteúdo de comprinha, coisas assim, quando é algo muito diferente, algo muito legal, algo muito novo. Seja porque é uma conquista que eu gostaria há muito tempo, ou porque é uma fórmula diferente que eu quero falar sobre. Mas hoje em dia é raro isso ter acontecido, porque normalmente só tenho feito compra de reposição mesmo, dos mesmos produtos. E os lançamentos não têm me empolgado, então eu realmente continuo comprando as mesmas coisas. E aí se eu fosse mostrar toda vez que eu faço comprinha, eu ia mostrar pra vocês. Caraca, caprichei aqui. Dei uma leve exagerada. Toda vez que eu fosse mostrar compra, eu ia mostrar os mesmos produtos. E eu acho que eu já comentei aqui que eu não gosto de me sentir repetitiva. Eu sei que, principalmente as redes sociais, elas exigem isso porque tem gente nova chegando o tempo todo, né? Tanto que a pessoa que reclamou que eu não falo de produto, ela tinha acabado de chegar. E ela comentou isso, que tinha acabado de chegar. E nunca tinha me visto falando sobre produto. E é justamente por isso, né? Você tem que estar falando o tempo inteiro, se repetindo, porque sempre vai ter alguém novo chegando. Mas, gente, ai, me gera um desconforto. Não é que eu não vá fazer, né? A gente faz. Mas eu fico agoniada, assim, em me sentir falando as mesmas coisas. Aí o que me ajuda tudo bem, já que eu vou falar da mesma coisa, então vamos falar de uma forma diferente? Aí estou eu aqui nesse vídeo. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo dessa forma. Aí eu gosto mais do que fazer da mesma forma que eu fazia antes. Eu nem lembro como era que eu fazia antes. Mas assim, tipo, sentar e fazer story. Story sobre o produto, velho. Não, pelo amor de Deus. O tanto que eu já fiz nessa vida, mas aí a gente vai testando coisas novas. E agora eu quero mudar de assunto. Será que eu exagerei na sobrancelha? Talvez eu tenha exagerado um pouco. Eu tô deixando minha sobrancelha engrossar mais, porque eu tenho gostado de pentear ela pra cima. E aí tava faltando alguns pelinhos aqui embaixo. Aí eu tô deixando esses pelinhos crescerem, e aí ela acaba ficando mais grossa, né? Eu gosto, mas ao mesmo tempo quando preenche tem que ir com calma, senão fica um retângulo gigantesco no meio da face. Outro tópico sobre minha maquiagem de conforto. Ela é sem cílio postiço. Enfim, a hipocrisia. Eu sempre convenço minhas clientes a botarem cílios, porque faz diferença nas fotos, dá mais volume, valoriza mais, dá mais acabamento, etc, etc. E tudo isso é verdade. Mas em mim, eu não curto muito a sensação de estar usando cílio postiço. E eu faço com um pouco mais de frequência, né? Então eu acabo me dando essa liberdade de só usar quando eu acho que vai ser extremamente necessário. Mas pra dar um efeitinho de levantada no olhar, mesmo sem cílio, eu vou fazer um delineadinho preto só no canto externo. E fazer delineado e falar ao mesmo tempo é uma coisa bem complexa. Diria que é assim, grau de dificuldade da velocidade 5 na dança do Creu. Entreguei minha idade, né? Com esse comentário, ou não? Eu queria entrar um pouquinho em assuntos mais filosóficos também nesse vídeo, pra ele não ficar tão distoante dos outros do canal. E pra eu poder botar um título também. Tá nascendo. Pra ser de certa forma coeso, né? Só que as coisas que estão me afligindo no dia de hoje, que eu tô um pouco chateada, meio pra baixão, são coisas que eu ainda não resolvi dentro de mim. Então ainda não me sinto segura o suficiente pra falar sobre. E também são muito íntimas, assim. Não são coisas que eu colocaria na internet. Porque eu falo aqui de coisas íntimas, falo, mas assim, tem uma certa curadoria, né? A gente não vai se expor de forma desnecessária. Tem assunto que a gente só trata com a psicóloga. Inclusive, mandei um áudio pra minha psicóloga antes de gravar, porque eu tava abalada mesmo. Ó, eu já comecei a me sujar de preto.
Ai, quando vocês falam que vocês são desastradas e não conseguem aprender a se maquiar, eu rio na cara do perigo, porque eu sou uma pessoa desastrada. Eu ia dizer que eu tenho 2 mãos esquerdas, mas não. 2 mãos esquerdas é quando a pessoa é descoordenada, né? Eu acho que são coisas diferentes. Ou é loucura minha? Eu tô usando um batom. Eu usaria um BT Velvet Brown pra fazer isso que eu vou fazer agora. Só que meu BT Velvet Brown acabou. E Bruna ainda não relançou sem a cabeça de Hello Kitty, esse BT Velvet Brown. E eu me recuso a comprar ele com a cabeça de Hello Kitty. Aí eu tenho usado um batom marrom no lugar. E funciona. E aí eu venho com um pincel pequeno e eu vou esfumar aquele delineado preto pra dar um acabamento. Que a gente faz uma make basiquinha, mas a gente dá acabamento nela. E aí vocês viram que esse lado aqui eu dei uma leve puxadinha e ele borrou aqui embaixo. Esse aqui não tem puxadinha, mas eu vou igualar os dois. Tem que ter calma e paciência. Eu também vou cometendo falhas no processo. É normal. Aí eu vou pegar aqui, é o batom, que poderia ser o BT Velvet, a sombra líquida. Pode ser de outra marca, não precisa ser da Bruna Tavares. É ele que vai me ajudar a dar acabamento e corrigir essas pequenas diferenças. Então vamos lá. Aí eu vou esfumar essa borda aqui. Inclusive, quando eu pensei em fazer o canal, eu fiquei, caramba, mas será que eu vou ter coragem de me expor assim na internet? E aí... É engraçado, porque quando eu tô aqui gravando, pronto, esse rumo é interessante. Eu sou uma pessoa tímida. As pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou uma pessoa tímida. Não só eu sou tímida, como eu sou introvertida. Eu sou tímida e introvertida. Eu preciso de momentos sozinha para recarregar minhas baterias depois de estar em ambientes com muitas pessoas. E aí muita gente questiona, né? Como que você é uma pessoa tímida e introvertida se você bota a sua cara na internet? Gente, não é a mesma coisa. Eu tô aqui sozinha numa sala falando com a câmera e depois eu vou editar isso, vou ver se está interessante, se está do agrado e aí eu posto. E quando eu tenho que interagir com pessoas é via comentários. Interagir via comentários é muito diferente de você interagir presencialmente. Muito diferente. Então eu ficava com um receio assim, né? Ah, como será que vai ser a experiência, tal. Mas pra postar no YouTube já foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha me acostumado em relação ao Instagram. E é engraçado, porque eu falando assim, parece que, nossa, meu Insta é gigantesco, né? Não, meu Insta é pequenininho. Justamente porque eu posto com pouca frequência. Mas eu gosto muito do trabalho que eu já desenvolvi nele até hoje. Eu acho que ele tem muito minha cara, assim, sabe? É um lugarzinho de aconchego. Tipo, eu entro no meu perfil e fico, minha carinha tá aqui. Um pouco da minha energia impressa ali, sabe? Eu gosto. A mesma coisa de chegar aqui no ateliê. Eu tenho essa sensação também de, tipo, é um lugarzinho na terra que tem... Pronto, sabe quando você faz um quadro no Pinterest, um mood board, juntando ideias, juntando vibes e não sei o que lá, e você quer que aquilo transmita a sua imagem? Eu sinto que aqui o ateliê e o meu perfil do Insta, eles fazem isso. De transmitirem um pouco da minha energia, um pouco da minha vibe. E aí, justamente, o YouTube, ele veio como uma outra vertente, né? Uma outra forma de preencher uma lacuna a mais dessa coisa de um novo canto, de uma nova forma, mas para também imprimir a minha energia nele, que ele tivesse minha cara, porque eu sentia falta de, no Instagram, estar falando sobre as coisas que eu falo aqui no YouTube, sabe? Porque no Insta, não é que não dá, deve ter alguém que consegue falar sobre os mesmos temas que eu falo aqui, só que lá pelo Insta. Mas eu não consegui achar um formato que faria sentido pra mim sem eu criar um perfil novo. Eu não queria ter que criar um perfil novo porque eu mal dou conta do meu atual. Então, calma, viu, gente? Porque o delineado é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta. E aí, eu senti que o YouTube, ele trazia outra parte da minha personalidade, que já era essa minha personalidade mais reflexiva, né, outra vibes e tal. É como se todos eles se complementassem, sabe? E uma coisa que eu gosto muito é que quando meus amigos assistem meus vídeos do YouTube, eles falam que tá muito minha cara, que parece que tá eu mesmo ali, sabe? Não é nada, não é um personagem, não é nada diferente do que eles já conhecem. Não que eu tivesse medo disso acontecer, eu não tinha medo de parecer um personagem, porque eu sabia que eu ia imprimir ali as minhas ideias. Mas é muito gostosinho ter esse reforço de quem te conhece, né? Dizendo que, tipo, olha, tá bem sua vibe, combinou. Aí eu vou usar um pincelzinho pequeno também pra me ajudar a esfumar aqui. Só que aí eu estava no seguinte drama, talvez, de que, olhando
só pro YouTube, a pessoa não consegue captar muito minha vibe, porque ela vai pegar só um lado. Olhando só pro Insta, ela também não vai conseguir, porque é só... No Instagram é principalmente o meu lado profissional, né? E a gente sabe que o lado profissional da gente é uma parte de quem nós somos, mas é uma versão bem polida, porque a gente quer manter, e é importante mantenham um decoro profissional no seu ambiente de trabalho. Não vamos com essa viagem de achar que é pra você, não posso ter uma personalidade diferente no meu trabalho, não sei o que lá. Não é que você vai fingir ser quem você não é. Mas no ambiente de trabalho você tem que ser profissional. E quando você está em outro ambiente, você não precisa ser profissional. Você está vivendo sua vida. E não é um problema você ter essas facetas, né? Só que eu tava numa pequena noia, achando que talvez só a faceta do YouTube ela tivesse chata. Eu não acho a minha faceta do Instagram chata. Ela é profissional, mas eu não acho ela chata. Pronto, a palavra não é nem chata. Peraí que meu pincel caiu. A palavra não é nem chata, a palavra é pra baixo. Uma vibe tipo down mesmo, sabe? Mas aí, vou dar um acabamentinho aqui. Vocês viram o tempo. Eu levei, foi a parte que mais demorou até agora da maquiagem, foi esse delineado. Delineado demora, viu? Tenham paciência, tenham fé em já e façam com calma. Mas ficou bom. Ó, aí eu vou dar um acabamentinho. Eu tinha usado essa sombra aqui marrom avermelhada. Agora eu vou usar essa aqui que é mais escura. Talvez eu misture essa com essa aqui, pra ficar uma coisa bem escurinha mesmo. E eu vou pegar com esse mesmo pincel, que é pequenininho, que eu tinha usado pra dar acabamento na borda. E vou pegar essa misturinha de sombra. Sempre bate bem o excesso, não vem com um pincel cheio de sombra pro olho, pelo amor de Deus. E aí eu vou passar ela na borda, sem cobrir o preto. Porque se cobrir o preto, né, de que adiantou a gente fazer aquilo tudo? Nada. E tem uma outra coisa que é interessante também falar. A experiência de estar aqui nesse canal é muito diferente pra mim, porque eu tô o tempo todo me maquiando, né? E eu prefiro maquiar outras pessoas. Um exemplo, quando eu tô me maquiando, principalmente em frente da câmera, eu não consigo fazer as caras e bocas que seriam ideais pra que eu deixasse o acabamento como eu gosto, sabe? Eu acho que eu ainda preciso melhorar muito o meu setup pra conseguir isso. Não melhorar de trocar os equipamentos, não, mas melhorar a disposição de como ficam as coisas. Então, eu não sinto que eu entrego aqui no YouTube as minhas melhores maquiagens, porque eu tô focando em não ficar feio no vídeo, frame e tal. E também, eu não consigo, por exemplo, esse momento aqui era um momento que eu teria que esticar a pálpebra pra ela não dobrar quando eu estivesse esfumando. Porque, ó, vocês veem que quando eu movimento o pincel, ele faz uma dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha não é legal de acontecer, senão a gente fica com aquele código de barra na sombra. Mas como eu tô com uma mão no espelho e outra mão no pincel, não tem muito o que fazer. E se eu fosse soltar pra segurar aqui, eu ia ter que chegar bem perto desse outro espelho aqui, aí eu ia sumir do frame pra vocês. Então, a gente vai escolhendo as batalhas. Mas enfim, ó, dei esfumada, já ficou bem legal. Aí eu volto com o pincel de antes. Pode voltar com um pouco da sombra ou só com o pincel limpo, vai depender. Eu gosto de testar primeiro com o pincel limpo, se não fizer efeito, se não esfumar nada, parecer que eu não fiz nada, aí eu pego um pouquinho mais de sombra. Desse lado eu vou aplicar mais mesmo, que eu tô sentindo que ele tá mais claro que o outro. E aí sempre volta com o pincel anterior. O segredo do esfumado tá aí, entregando várias dicas sem vocês precisarem nem entrar no curso. Tá vendo como eu sou legal? Como eu sou bacana com vocês. Ó, mas esse aqui tá muito bonito. Esse glow do iluminador. E a pele tá sem base. Lembremos disso. Eu ia, inclusive, fazer uma sombra toda brilhante, mas eu tô gostando tanto de como tá assim que eu acho que eu não vou passar nenhum brilho na pálpebra. Eu acho que eu só vou passar máscara de cílio e acabou. Porque eu tô gostando assim. Uma vibe opaca. Que eu ia usar um brilho dessa paleta aqui. E aí ele ia roubar a cena, sabe? Que ia ser aquele brilho do Chrome e tal. Ele ia roubar a cena. Eu não quero roubar a cena. Porque eu tô achando que assim já tá bom. Assim já tá bom. Tá bem uma make de conforto mesmo. E aí agora vamos pro momento sofrido do Curvex. O Curvex ele faz super diferença pra quem tem o cílio reto igual o meu, tá? Super recomendo. Acho um item quase indispensável na maquiagem. Ó. Preciso falar mais alguma coisa? Tem Curvex bom de R$30. Esse daqui inclusive é bem bom, é da Oceane. E a experiência de ser youtuber, é engraçado falar isso, porque eu acho que ainda não me caiu a ficha, não. Eu tenho postado uns vídeos no YouTube. Isso já me faz uma youtuber, né? Mas eu acho que ainda não me caiu a ficha. Mas a experiência de ter criado o canal, ela tem me proporcionado viver
uma vida dos sonhos, porque eu me imaginei durante muito tempo na minha vida gravando vídeos relacionados à beleza e falando com as pessoas e abrindo meu coração, tarará, tarará. Porque isso faz parte do meu imaginário ali de adolescência, né? Eu amadureci acompanhando várias pessoas que faziam isso. E elas ocuparam um espaço muito importante na minha vida, naquele momento. Ah, eu tenho que pegar minha máscara de uso pessoal. Não, eu já peguei, ela tá aqui. A minha máscara que eu tenho de uso pessoal aqui no ateliê é essa da Eudora. Eu amo para atendimento a versão dela que é a prova d'água. Mas para uso pessoal eu tenho essa versão que não é a prova d'água porque eu comprei errado, na verdade. Aí como eu não vou passar uma coisa que não é a prova d'água em cliente, eu acabei deixando ela para mim, para uso pessoal. Então é maravilhoso porque eu consigo realizar, é quase que um lugar de fantasia meu interno, sabe? De tipo, nossa, como será que seria fazer isso? Como será que é por trás das câmeras? Como será que é você gravar um vídeo, não sei o que lá, tá. Uai! Às vezes é isso, você gravar um vídeo, é você piscar, é você enfiar um negócio no olho porque você tá tentando falar e fazer ao mesmo tempo. Mas enfim, a diferença que o Curvex faz na vida de uma ser humana é sem precedentes. Meu cílio jamais ficaria assim sem ele. E esse é o lado bom, né? É uma realização de uma fantasia. Porque eu ficava ensaiando, sabe? Tipo assim, às vezes quando eu ia me maquiar sozinha, eu me maquiava como se eu estivesse fazendo um tutorial, como se eu estivesse explicando, como se eu estivesse ensinando. Porque aquilo fazia parte do meu imaginário, né? Então é muito bom. Mas ao mesmo tempo, é bem difícil porque é uma nova pressão de ter que estudar qual é o tipo de linguagem que se usa aqui, quais seriam os formatos que encaixariam para o que eu quero fazer, como é que eu vou conseguir alcançar um número bom de pessoas e tal. Então, é como se fosse um novo trabalho, né? Como ele está relacionado ao meu trabalho atual, não é exatamente um novo trabalho, mas é quase. É uma demanda nova em cima de um trabalho já existente, né? E aí eu tenho que ficar atenta para não... Deixa eu limpar aqui isso que eu carimbei embaixo. Com pincel limpo, sem nada, só passando aqui, ó. Saiu. E aí eu tenho que ficar bastante atenta para que isso não vire uma nova cobrança e mais um peso, porque era a realização de um sonho, era um objetivo que eu tinha. Eu estou falando sobre coisas que fazem sentido para mim, ao mesmo tempo que eu junto com maquiagem, que é o que me move no sentido de é o que eu gosto de fazer. E eu consigo trabalhar com isso, né? Porque tem coisas que eu gosto de fazer que eu não queria trabalhar ou não seria possível de eu trabalhar, não é realista o suficiente. Mas é o que me move nesse sentido. É um novo trabalho. E aí existe essa contradição entre eu quero fazer bem feito, mas ao mesmo tempo eu não quero me cobrar tanto porque vai ser demorado. Não só o processo de fazer as coisas é demorado, eu levo muito tempo porque eu tô aprendendo ainda, mas os resultados eles são demorados e mesmo assim eu já tô sentindo uma recepção assim tão incrível das pessoas que eu acho que assim no segundo vídeo eu já tava, caramba, que bom que eu tô fazendo isso, sabe? É uma sensação de paz interior, de finalmente botar isso pra fora, finalmente ter parido esse filho. E aí eu tenho que estar atenta pra não entrar nessa coisa de agora a gente tem que aprender como é que vai fazer o canal crescer, porque esse nunca foi o meu objetivo, assim, de o canal ser a fonte principal de renda, não. O canal ele estava aqui para que eu pudesse botar para fora pensamentos que eu tinha enquanto eu me maquiava e para que isso não fosse apenas um hobby, eu acabo divulgando o meu trabalho junto, né? Então era para ser um equilíbrio ali, um ganha-ganha. Mas nunca foi meu objetivo essa coisa de viralizar milhões. Eu acho que eu não teria nem estrutura emocional para isso, de verdade. Mas a gente fica naquilo, toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa, a gente quer aprender a fazer melhor. Pelo menos eu sou assim. Toda vez que eu tô fazendo, eu quero fazer melhor, eu quero fazer da melhor forma que eu consigo. Então, a cada vídeo novo eu tenho que melhorar alguma coisa, tem que ser mais isso, mais aquilo. Então, eu tenho que estar atenta, dar uma segurada para não me perder no caminho e não esquecer o porquê que eu comecei a fazer, que era justamente trazer essas mensagens. E é por isso que eu acho que não é um grande problema esse canal parecer uma coisa muito melancólica,
Porque eu queria botar esse meu lado pra fora, sabe? Era um lado que poucas pessoas tinham acesso. É um lado que muitas clientes conhecem, porque quando a gente tá aqui em atendimento eu acabo conversando bastante sobre isso com elas, sobre várias coisas. Mas eu acabo conversando bastante com elas. Tenho atendimentos que são bem longos, né? Que demoram 2 horas, 2 horas e meia. Então a gente acaba entrando em vários assuntos nesse tempo. E era uma necessidade minha mesmo, assim, tipo, velho, eu tô com essas coisas na cabeça e eu falo com as minhas clientes, eu gosto tanto de falar sobre isso, eu falo com os meus amigos, eu falo com meu marido. Então eu quero falar, eu tenho necessidade de falar, eu sou uma matraca. Eu preciso falar sobre as coisas. Falar me ajuda a processar também os meus pensamentos. Só preciso ter cuidado mesmo pra não me perder nas motivações e não ficar me cobrando demais, esperando uma coisa que nunca foi o objetivo, sabe? E também não ficar julgando demais o meu processo, porque isso aqui era pra ser um refúgio artístico mesmo. É pra, deu vontade de fazer isso, eu vou vir fazer. É pra ter liberdade mesmo. No meu perfil do Instagram, por exemplo, eu já sou mais contida no que eu faço, porque lá onde estão minhas clientes é um trabalho já mais consolidado, então eu tenho um parâmetro a seguir, eu tenho um certo padrão, né? Não que eu não possa fazer algo muito diferente, mas eu sinto que eu precisava de um outro formato, um outro lugar. Enfim, agora vamos pro batom. O batom eu não posso explicar enquanto eu faço, porque, né, motivos óbvios. Inclusive, a pausa para o batom é um momento dos vídeos que eu acho cafona, mas eu gosto. Porque assim, eu quero que vocês vejam que eu apliquei o batom, porque já que eu tô me maquiando ao longo do vídeo, vocês têm que ver o processo. Mas eu não consigo falar e aplicar batom ao mesmo tempo, então eu criei lá a pausa para o batom. E aí eu acho bem breguinha, né? Eu ainda boto uma musiquinha assim que fica bem breguinha mesmo, mas eu gosto. Então vamos para o contorno do lábio, vou fazer com um lápis marrom. Hoje eu não vou aumentar o lábio. Normalmente eu aumento ele um pouquinho, hoje eu não vou aumentar. Hoje eu estou mais clean girl. E sempre que eu uso esses termos assim de trends de maquiagem do TikTok é de forma irônica, tá? Só pra vocês saberem. Aí aqui eu dei uma borrada. O pincel sujo de corretivo ajuda muito. Já dá uma amenizadazinha. Em cima também, esfumada. Mas como é uma make sem base, ela pode ficar não tão certinho. Eu sinto que ela tem mais liberdade poética pra apenas existir, sabe? Contorninho pronto. De batom eu vou usar uma mistura. Sempre uso misturas. Vou misturar o vinil da Maybelline. Chacoalha, 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 chacoalha. Nem sei que cor é essa. Punch. Na cor Punch. Com o da Catherine Hill. Na cor Emerald. Que ele é um nudezinho bem claro rosado. Só porque esse Punch é mais escuro do que eu gostaria. Aí eu boto aqui na plaquinha. Aqui a quantidade dos dois é mais do marrom e um pouquinho menos do nude. Vou misturar com o cabinho do pincel mesmo. Resultou nessa corzinha aqui. Passo na boca. Eita! Teve uma parte que não ficou bem misturada. Mas aí a gente vai misturar. Tá vendo? Calma e paciência. Porque encostou na sombra líquida que tava aqui do lado. Tá tudo certo. Gostei da cor, ficou um nude mais frio. Meus tons de batom são sempre assim, uma descoberta. Que eu quase nunca uso uma cor só. E hoje eu tô falando enquanto aplico o batom, né? Então hoje não vai ter pausa pro batom. Então hoje vai ser menos brega. Tcharam! Combinaria também se ele fosse um pouquinho mais rosado. Mas... porque o blush tá bem rosa, né? Mas eu acho que eu gostei, porque ele tá bem no tom da sombra. E aí é isso. Make pronta.
Não sei se eu estou necessariamente me sentindo melhor do que eu estava antes de gravar, porque eu tô achando que... Eu achei que durante o vídeo eu ia me encontrar num assunto e eu ia milagrosamente saber que título botar e que capa botar e que ia ficar maravilhoso, tal. Mas agora que eu acabei, eu tô tipo, não teve nenhum tema coeso. Eu não sei que título botar, eu não sei que capa botar, eu vou ter que pensar depois, é um problema pra Mariana do futuro. E eu tô tipo assim, não sei se eu tô me sentindo melhor, porque eu me cobro muito em relação à qualidade das coisas. E aí eu não sei se tá com a qualidade, super qualidade, assim, né? Porque não teve uma linha de raciocínio, nada alinhado. Mas enfim, nem sei se eu vou postar, mas se eu postar, você só tá vendo porque eu postei. E aí vocês me contem aqui se vocês gostaram desse formato bem aleatório, se vocês querem que eu faça mais vezes. Se vocês gostaram de saber quais são os produtos que eu uso, todos os links vão estar na descrição, assim como o link para o meu curso de automaquiagem, para que você possa dominar as técnicas de maquiagem e saber reproduzir algo assim, sozinha, com tranquilidade e facilidade. O link pro meu Instagram também vai estar aqui na descrição, para vocês conhecerem meu trabalho lá, caso vocês não conheçam. E é isso. A gente se vê no próximo. Tchau!